Manufatura e suas linguagens: ERP, MRP, CRP, MPS, APS, MES. Essa sopa de letrinhas são softwares específicos para poder fazer gestão. Todos muito importantes. Mas o que nós temos de mais importante por trás de tudo isso são os conceitos. É disso que nós temos que entender. Esses conceitos têm as mais diversas versões e entendimentos. Por exemplo, produtividade e eficiência. Qual a diferença? Vamos lá? Bom, quando nós falamos de produtividade, estamos falando de medir o meu resultado em relação ao meu recurso. Eu posso até medir minha produtividade do meu dinheiro, né? O que eu estou conseguindo de resultado em função do recurso que eu tenho. Mas no mundo da manufatura, né, o nosso recurso principal é minha capacidade instalada. Então, quando nós falamos em capacidade instalada, estamos falando de horas disponíveis para produzir alguma coisa. E medir é muito importante. Nós sabemos que fazer gestão de chão de fábrica, nós temos que estar o tempo todo medindo e tomando ações corretivas. Bom, então quando nós vamos medir a produtividade de uma empresa, aí começa os maiores problemas. Existe um entendimento, né, isso é geral, de que horas disponíveis são aquelas horas que nós estamos trabalhando em nossos turnos. E isso não é uma verdade absoluta. Pensa assim, pensa comigo. Se você tem equipamentos instalados na tua empresa, esses equipamentos estão lá disponíveis para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então esse é o tempo que ele está disponível. Se eu estou usando ou não, é outra conversa, ok? Então, como é que eu faço essa medição? Primeiro, eu tenho que ter esse entendimento. Olha, o equipamento está lá, se eu estou produzindo alguma coisa em relação a essa disponibilidade, é isso que nós temos que medir. Então, eu preciso transformar tudo numa única linguagem, transformar tudo em horas, né, para que eu possa fazer esse comparativo. Vou pegar o meu volume de produção, tudo que eu produzi num período, vou transformar isso em horas e vou comparar com a disponibilidade de horas que eu tinha naquele mesmo período. Então, qual é o erro principal aí? Existe um conceito de que horas disponíveis, se eu trabalho 8 horas por dia de segunda a sexta-feira, eu tenho 8 horas por dia, 5 dias, 40 horas disponíveis na semana. Isso não é verdade. A máquina, o equipamento está lá a semana toda, inclusive no final de semana. Então eu tenho que fazer, para eu saber, né, a minha real produtividade, o que eu produzi em relação a esse tempo disponível. E muito importante eu saber isso, até para que eu possa entender o quanto eu ainda tenho de ociosidade, que eu posso crescer no meu faturamento. Então é muito comum você olhar para o número e falar assim, olha, a minha produtividade está lá em 30%, 40%, né, que seja 50%, dependendo das horas disponíveis e das horas que você realmente produziu em volume de produção. Isso, de certa forma, assusta um pouco. 40%, 50% de produtividade, isso não é problema. O mais importante é você saber, falar assim, eu ainda tenho 60% que eu posso crescer, né? Eu posso vender, que eu tenho capacidade instalada para isso. Então, produtividade, nós podemos pensar dessa forma. Eficiência é outra coisa. Eficiência é o quanto eu sou bom enquanto eu estou trabalhando. Então, eu somo lá todas as horas que eu trabalhei, inclusive as horas extras, né? Vou descartar as horas que eu não trabalhei, todas as paradas, tem que controlar essas paradas também. Aí eu vou fazer um comparativo, criar um índice, onde eu vou pegar meu volume de produção nesse período que eu trabalhei e comparar com aquelas horas efetivamente trabalhadas, né? Então eu trabalhei 8 horas por dia, o meu volume de produção foi 7 horas, né? Tudo que eu produzi baseado no meu tempo padrão deu 7 horas de produção. Aí eu posso comparar essas 7 horas com as 8 horas que eu tinha disponível aí e criar a minha eficiência, meu cálculo de eficiência. Então eu consigo medir o quanto eu sou bom enquanto eu realmente estou trabalhando. Ok? Pegou essa daí? Depois a gente fala de outras coisas importantes. Ok? Até mais. Bom trabalho, bons negócios.